Meu nome é Dolores Herrera, tenho 67 anos. E no dia em que ouvi aquela frase, se essa casa não é sua, então saia dela agora, eu percebi que nada do que construí em toda a minha vida era realmente meu. Dizem que a velhice nos traz paz. Mentira. Às vezes, ela nos traz a verdade, e a verdade pode ser cruel. A casa onde vivi por mais de 40 anos sempre foi o meu refúgio. Lá dentro, cada parede guardava uma história, cada cheiro tinha um pedaço da minha alma. Foi lá que vi meu filho dar os primeiros passos. Foi lá que chorei pela morte do meu marido, Ernesto. E foi lá que imaginei passar os últimos anos da minha vida cuidando das plantas e das memórias. Mas o destino decidiu que eu precisava aprender uma última lição. E essa lição veio com o som de uma tranca nova. Tudo começou devagar, com pequenos sinais. Depois que Ernesto faleceu, meu filho, Andrés, insistiu para que eu não ficasse sozinha. Disse que seria bom morarmos juntos, que assim eu teria companhia e ele poderia cuidar de mim. Na época, ele já era casado com Verônica, uma mulher bonita, elegante, de fala mansa, dessas que sabem parecer boas mesmo quando estão calculando tudo. Eu nunca tive nada contra ela, pelo contrário. Quando se casaram, eu a abracei como a filha que nunca tive. Nos primeiros meses, vivíamos em harmonia. Eu cozinhava, ela arrumava a casa e Andrés voltava do trabalho sempre sorridente, feliz por ver a mesa posta. Às vezes, ficávamos os três assistindo televisão, rindo das novelas, comentando o noticiário. Era simples, mas era bom. Até que as pequenas sombras começaram a aparecer. Um dia, enquanto eu lavava a louça, Verônica chegou por trás e disse: Dolores, você não precisa se preocupar em fazer tudo. Essa é a minha casa agora, posso cuidar. Ela disse sorrindo, mas havia veneno na voz. Eu sei, querida, respondi, mas gosto de manter as coisas em ordem. Ela apenas assentiu, virou as costas e saiu. Naquela noite, percebi que meus temperos haviam desaparecido do armário. No lugar deles estavam potes novos, todos etiquetados, organizados de um jeito que não era o meu. Pequeno detalhe, mas senti um aperto no peito. Aos poucos, fui percebendo que Verônica queria que eu ocupasse menos espaço. Ela começou a mudar os móveis de lugar, a esconder meus enfeites, a criticar meu jeito de dobrar as toalhas. Assim não, sogra. Desse jeito fica feio, dizia, sorrindo. Mas sempre fiz assim, eu respondia. Pois é, mas agora as coisas são diferentes. Eram frases pequenas, mas cortantes. Eu me calava, por amor ao meu filho. Andrés nunca percebia. Quando ele estava por perto, Verônica era doce, atenciosa, quase carinhosa comigo. Mas bastava ele sair, e o olhar dela mudava. Comecei a me sentir invisível dentro da minha própria casa. Certa manhã, fui preparar café e percebi que a cafeteira antiga, aquela que Ernesto e eu compramos no primeiro ano de casados, tinha desaparecido. Fui procurá-la e encontrei jogada no lixo ao lado do portão. Meu coração desabou. Peguei a cafeteira de volta, limpei e guardei comigo no quarto. Era como esconder um pedacinho do meu passado, longe das mãos dela. Verônica, claro, notou. E naquele mesmo dia, ela me olhou nos olhos e disse: Sogra, a senhora precisa entender que o tempo passa. As coisas antigas precisam dar lugar ao novo. Sorri de leve, mas por dentro, uma dor silenciosa começou a me corroer. Os meses foram passando. Andrés foi promovido no trabalho e começou a viajar com frequência. Eu fiquei feliz por ele, mas mal sabia que essas viagens seriam o meu calvário. Sem Andrés em casa, Verônica mostrou quem realmente era. Passou a me tratar como uma hóspede indesejada, uma intrusa. Certa vez, enquanto eu estendia roupas no varal, ela apareceu na janela e disse, sem rodeios: Sogra, o Andrés me disse que, se a senhora quiser, pode ir morar com sua amiga Lúcia. Acho que seria mais confortável para todos. Senti o ar sumir. Mas eu moro aqui, Verônica. Essa casa é do meu marido. Sempre foi. Ela cruzou os braços. Sim, foi. Mas agora é do Andrés. E como esposa dele, eu também tenho voz, entende? Não respondi. Apenas dobrei as roupas, uma por uma, tentando conter o tremor das mãos. Naquela noite, me tranquei no quarto e chorei baixinho. Pela primeira vez, senti medo dentro da minha própria casa. As semanas seguintes foram um tormento. Verônica passou a mudar as coisas de lugar propositalmente.
Trocava os panos de cozinha, escondia minhas xícaras, apagava as luzes dos corredores enquanto eu ainda estava andando. Tudo calculado para me desgastar. Cheguei a duvidar de mim mesma. Será que eu estava exagerando? Será que estava ficando velha e sensível demais? Mas o golpe final veio em um domingo. Eu tinha saído cedo para comprar frutas na feira. Quando voltei, com as sacolas nas mãos, percebi que algo estava diferente. A fechadura. A chave não girava. Tentei de novo, e de novo. Nada. Olhei ao redor, confusa, até que Verônica abriu a porta. Estava maquiada, de vestido novo, e me olhou como se eu fosse uma estranha. Ah, Dolores, esqueci de te avisar. Troquei as fechaduras. Questão de segurança, sabe? Essas portas antigas são um perigo. Segurança? Perguntei, tentando entender. Mas por que trocar sem me avisar? Ela suspirou. Porque, sinceramente, eu acho que não faz sentido a senhora ter chave. O Andrés concordou comigo. A casa é dele agora. O mundo parou. Como assim dele? Essa casa era do Ernesto, do meu marido. Era, sogra. Mas o Andrés transferiu para o nome dele. É o certo. Afinal, ele é o único herdeiro. Fiquei muda. As palavras não saíam. Ela então deu o golpe final. E, sinceramente, se essa casa não é sua, então saia dela agora. Por um instante, tudo ao meu redor ficou em silêncio. Eu ouvi apenas o som do vento, as folhas batendo no portão e o coração pulsando alto dentro do peito. A vergonha subiu ao meu rosto. As sacolas escorregaram das minhas mãos, espalhando frutas pela calçada. As pessoas que passavam olhavam de canto de olho, curiosas, cochichando. E Verônica, impassível, só observava. Senti vontade de gritar, de dizer tudo o que estava preso dentro de mim. Mas não consegui. Apenas dei um passo atrás, depois outro, e comecei a caminhar pela rua sem destino. Atrás de mim, a porta se fechou com um estalo seco. Foi o som de um coração se partindo. O meu. Caminhei sem rumo por horas, até que minhas pernas já não aguentavam mais. Sentei-me num banco da praça e olhei para o céu. As nuvens corriam depressa, como se o tempo tivesse pressa de me apagar. Chorei, não apenas pela humilhação, mas pela solidão. Aquela não era só uma casa, era a minha vida inteira. E agora eu não tinha onde voltar. Naquela noite, dormi na casa da minha amiga Lúcia, uma mulher boa, da minha idade, que me acolheu sem perguntas. Quando terminei de contar o que aconteceu, ela me abraçou e disse: Dolores, o que eles te fizeram não tem perdão, mas você ainda vai se levantar, você vai ver. Naquele momento, eu não acreditei. Eu me sentia derrotada, mas Lúcia estava certa. O que Verônica não imaginava é que no dia seguinte, seria ela quem encontraria suas coisas espalhadas no jardim. Acordei antes do sol nascer. O silêncio da casa de Lúcia me envolvia como um cobertor pesado. Ela ainda dormia, e eu fiquei sentada na beira da cama, olhando para o nada, tentando entender o que tinha acontecido comigo. Como se chega aos 67 anos e descobre que não tem mais um lar? Como se aceita que o próprio filho te tirou o chão? Aquela noite foi longa demais. Eu chorei até não ter mais lágrimas. Senti uma dor que não era física, mas que doía nos ossos, na alma, em cada lembrança. Mas no meio daquela dor, algo novo começou a nascer. Um tipo de calma, firme, fria. Talvez fosse o luto terminando e a consciência começando. Peguei meu casaco, ajeitei o cabelo e me olhei no espelho. Vi uma mulher cansada, com olheiras, mas ainda viva. E pela primeira vez em muito tempo, eu falei comigo mesma em voz alta. Dolores, você não é um peso. Você é a dona da sua história. Foi aí que decidi voltar. Saí da casa de Lúcia ainda de madrugada. O ar da manhã era frio, úmido, e o chão brilhava de orvalho. Caminhei devagar até a esquina da minha antiga rua. Quando vi o portão da casa ao longe, meu coração disparou. Era o mesmo portão verde que Ernesto pintou de próprio punho, no verão de 1989. Só que agora estava descascado, esquecido. A casa parecia diferente, triste. Me aproximei devagar, sem saber o que faria. Eu não tinha plano, não tinha coragem. Só tinha a necessidade de ver de novo o lugar que me arrancaram. Foi então que notei. O jardim estava abandonado. As flores que eu cuidava com tanto amor estavam secas. O banco de madeira onde Ernesto lia jornal estava coberto de poeira. E no varal pendiam roupas coloridas.
todas dela. Verônica. Aquela visão me deu um misto de raiva e tristeza. Eu não queria destruir nada. Eu só queria de volta o que era meu. De repente, o portão se abriu. Verônica apareceu, com uma xícara na mão, usando o hobby de seda que eu mesma dei de presente no Natal anterior. Quando me viu, ela travou. Dolores, o que está fazendo aqui? Perguntou fria. Vim buscar minhas coisas. Ela riu, debochada. Suas coisas? Já está tudo guardado no quartinho do fundo. Pode vir pegar mais tarde, quando eu não estiver. Não preciso da sua permissão. A voz saiu firme, inesperada até para mim. Ela levantou as sobrancelhas, surpresa com minha ousadia. Não comece, sogra. Não quero escândalo. Já basta o vexame que me fez passar ontem. Vexame? Perguntei. Você me jogou na rua, Verônica. Trocou as fechaduras da casa onde o meu marido morreu. E tem coragem de falar em vexame? Ela virou as costas e entrou, murmurando algo como velha amarga. Mas eu não a segui. Fiquei ali, parada, olhando para o jardim. E foi ali, naquele instante, que tomei a decisão que mudaria tudo. Voltei para a casa de Lúcia com o coração fervendo. Contei tudo para ela, e ela me olhou com aquele olhar de quem já sabia que algo estava prestes a acontecer. Dolores, você ainda tem os papéis da casa? Perguntou. Tenho. Estão guardados na minha mala junto com as fotos. Então, amanhã a gente vai resolver isso. Fui dormir com essa frase ecoando, e pela primeira vez em dias, dormi sem chorar. No dia seguinte, fomos ao cartório. As mãos tremiam quando entreguei os documentos pro atendente. Ele conferiu, carimbou e olhou para mim com surpresa. Dona Dolores, este imóvel ainda está no seu nome. Não houve transferência alguma. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Como assim? Meu filho me disse que estava no nome dele. Não está, nem poderia. Falta a assinatura da senhora. E essa assinatura aqui, ele mostrou um papel, é falsificada. O chão girou. Saí dali sem conseguir respirar direito. Lúcia me segurou pelos ombros e disse: então é isso, eles mentiram para você. E naquele instante, algo dentro de mim quebrou, mas não em dor. Quebrou em coragem. Passei o resto do dia pensando. Eu podia denunciar, podia chamar a polícia, mas sabia que não seria suficiente. Eles precisavam sentir o que eu senti: o vazio, o desprezo, a perda. Então decidi fazer do meu silêncio a minha arma. Voltei para casa no amanhecer seguinte, antes que eles acordassem. Tinha as chaves antigas, e o porteiro do quarteirão, que me conhecia há décadas, me ajudou a abrir o portão sem barulho. Entrei. A casa estava um caos. Pratos sujos, copos espalhados, cortinas fechadas. Aquela não era mais a casa que eu deixei. Fui direto ao quarto do fundo, onde estavam minhas coisas. Minhas roupas estavam jogadas em sacolas plásticas, amassadas. As fotos antigas estavam rasgadas. E a minha cafeteira, aquela que resgatei do lixo, estava quebrada em 2. Chorei. Mas dessa vez, o choro não era de fraqueza, era de despedida. Peguei minhas coisas e comecei a andar pelos cômodos, olhando cada detalhe, cada memória. E então, vi sobre a mesa da sala a correspondência do banco. Um envelope aberto, com o nome de Verônica Herrera e a palavra crédito negado em letras vermelhas. Um sorriso amargo surgiu no canto da minha boca. Ela queria tanto me tirar da casa, mas nem ela tinha como sustentá-la. Naquela noite, esperei. Esperei o momento certo. E quando o relógio marcou 00:30, saí de casa com tudo que era meu e deixei algo para trás. Uma carta, curta, fria, definitiva. Esta casa foi construída com amor e eu não vou vê-la morrer nas mãos de quem não sabe o que é lar. As fechaduras que você trocou não te protegem da verdade. Amanhã, quando o sol nascer, essa casa deixará de te pertencer, como você deixou de pertencer à família que destruiu. Assinatura: Dolores Herrera. No dia seguinte, bem cedo, Verônica saiu para comprar pão. Quando voltou, a cena que encontrou a fez perder o fôlego. As malas dela, todas, estavam no jardim. Roupas, sapatos, perfumes, tudo espalhado pelo gramado seco. E no portão, um cartaz pendurado. Se essa casa não é minha, então saia dela agora. Dentro da casa, eu tomava café, com calma, com a mesma cafeteira que consegui consertar. O cheiro se espalhava, doce e quente, e pela primeira vez em muito tempo, eu senti paz. Lúcia chegou logo depois, me olhando assustada.
Dolores, o que você fez? Só devolvi as palavras dela. Respondi com um sorriso cansado, mas a história não terminaria ali, porque quando Andrés voltou de viagem e viu o que aconteceu, ele não teve a reação que eu esperava. E o que ele disse naquele dia me feriu mais do que todas as portas fechadas do mundo. Se você gosta das nossas histórias e quer nos ajudar a continuar contando relatos como este, se inscreva no canal e ative as notificações. Isso nos ajuda mais do que você imagina. Agora sim, deixe-me continuar. Naquela manhã, o sol nascia pálido e eu ainda sentia o cheiro do café se espalhando pela casa. O portão estava aberto, as malas de Verônica ainda no jardim, e uma paz estranha dominava o ar. Sentei-me à mesa, com a xícara nas mãos, observando o vapor subir. Pensei em tudo o que vivia ali. Cada aniversário, cada riso, cada lágrima. Tudo parecia distante, como se fosse de outra vida. De repente, ouvi passos apressados. O som do motor de um carro, o portão batendo. Era Andrés. Ele entrou esbaforido, a gravata torta, o olhar em chamas. Quando me viu sentada, imóvel, algo dentro dele estourou. Mãe, o que é isso? O que aconteceu aqui? Bom dia, filho, respondi calma. Quer café? Não brinque comigo, mãe. A Verônica me ligou chorando. Disse que você a colocou para fora, que espalhou as coisas dela no jardim. Deixei a xícara sobre o pires e olhei diretamente nos olhos dele. Ela apenas recebeu de volta as palavras que me disse. Ele piscou, confuso. O quê? Lembra quando ela trocou as fechaduras e me disse: se essa casa não é sua, então saia dela agora? Pois bem, agora eu só repeti. O rosto dele empalideceu. Você perdeu a noção, mãe? Não, Andrés, eu recuperei. Ele andava de um lado para o outro, sem saber o que fazer. A raiva era visível, mas havia também vergonha. Talvez no fundo ele soubesse que eu tinha razão. Você não podia ter feito isso. Verônica é minha esposa, mãe. Como acha que eu fico nessa situação? E eu? Como você acha que eu fiquei quando fui deixada do lado de fora, com as sacolas na calçada, como uma estranha? Você sabia que ela trocou as fechaduras, Andrés? Ele hesitou. Mãe, eu não quis me meter. Ela disse que era por segurança. Segurança de quem? De uma velha que criou você, que te deu essa casa, que te ensinou o que é respeito? Ele abriu a boca, mas não respondeu. Silêncio. O tipo de silêncio que pesa, que corta. Aquele que não precisa de palavras para machucar. Eu me levantei devagar, sentindo o corpo pesar, mas a alma leve. Caminhei até ele. Parei tão perto que podia sentir o cheiro do perfume que eu mesma o dei no último Natal. Andrés, quando seu pai morreu, eu achei que tinha perdido tudo, mas eu ainda tinha você. E agora entendo que, na verdade, perdi você há muito tempo. Ele me olhou confuso. Mãe, por favor. Não, filho, não precisa dizer nada. Só quero que saiba uma coisa. Você não me tirou a casa. Você me tirou a fé em você. E isso, nenhum papel devolve. Lúcia apareceu na porta, observando tudo de longe, pronta para intervir se fosse preciso. Mas eu não gritei, não chorei. Eu estava serena. E isso o desarmou completamente. Ele passou as mãos no cabelo nervoso. Você quer o que agora, mãe? Que a gente vá embora? Que eu perca meu casamento? Não, Andrés. Eu quero que você enxergue o que perdeu sozinho. Peguei uma caixa que estava sobre a mesa. Dentro dela estavam as fotos antigas, o contrato da casa e a aliança do seu pai. Entreguei a ele. Isso é o que sobrou da nossa família. O resto você já entregou de bandeja. Ele segurou a caixa com as mãos trêmulas, sem conseguir falar. Então Verônica apareceu no portão, o rosto inchado, os olhos vermelhos. Eu não vou sair daqui, Andrés. Ela não pode fazer isso. Ele se virou para ela, hesitante, e naquele instante eu percebi que ele estava dividido entre dois mundos, o da mulher que o seduzira com promessas e o da mãe que sempre esteve ali, em silêncio. Mas ele escolheu, e escolheu errado. Mãe, eu acho melhor a senhora ir. A casa é minha agora. E a Verônica, ela é minha esposa. Eu preciso ficar do lado dela. Meu coração gelou. Eu já sabia que esse momento viria. Mas ouvir as palavras foi como sentir um golpe no peito. Sorri, com um amargo misto de amor e decepção. Está bem, Andrés. Fique, mas lembre-se, o que é construído sobre mentira nunca dura. E quando essa casa desabar, não diga que eu não avisei. Peguei minha bolsa, minha mala e caminhei até o portão. Verônica me olhava como quem vence uma guerra.
mas a guerra dela estava apenas começando. Quando saí, senti o vento no rosto, o mesmo vento que, anos atrás, balançava as cortinas enquanto eu e Ernesto dançávamos na sala. Fechei os olhos e sussurrei: "Estou indo, Ernesto, mas é só por agora." Saí sem olhar para trás. Cada passo na calçada soava como um adeus que eu não queria dar. O sol estava alto e as pessoas caminhavam distraídas, sem imaginar que, dentro de mim, um mundo desabava em silêncio. Fui andando até o banco da praça, o mesmo onde me sentei no dia em que Verônica me expulsou. Ali, tudo recomeçou. De novo, senti o vento bater no rosto e pensei: estou velha demais para recomeçar e, ainda assim, é tudo o que me resta. Peguei o lenço que Ernesto me deu no nosso último aniversário e o amarrei na alça da bolsa. Era a minha pequena bandeira de resistência. Naquela noite, Lúcia me esperava na varanda. Quando me viu chegando, abriu os braços, sem dizer nada. O abraço dela foi casa. "Ele te virou as costas, não foi?" "Sim. E o pior é que eu vi nos olhos dele que ele acreditava estar certo." Lúcia suspirou. "Então agora você precisa pensar em você. Não pode viver se torturando por um filho que escolheu o lado errado." "Não quero me vingar, Lúcia. Só quero que ele veja o que a mentira faz." "E como vai fazer isso?" Eu fiquei em silêncio por um instante, observando o horizonte. O céu tinha aquele tom alaranjado de quando o dia morre devagar. Foi aí que uma ideia se formou, clara como o pôr do sol. Nos dias seguintes, comecei a agir. Fui ao cartório novamente, desta vez com calma, para regularizar tudo. Confirmei que a casa estava de fato no meu nome e deixei registrado um novo documento. Nenhuma venda, doação ou transferência poderia ser feita sem minha presença física e assinatura. O funcionário me olhou curioso. "Está querendo se proteger, Dona Dolores?" "Não, estou apenas guardando o que é meu." Saí de lá com um alívio estranho, como quem respira fundo depois de meses debaixo d'água. Voltei a plantar. Comprei algumas mudas de flores novas e comecei um pequeno canteiro nos fundos da casa de Lúcia. Cada vez que minhas mãos afundavam na terra, eu sentia a força voltando. Não era apenas jardinagem, era cura. Enquanto isso, a vizinhança começou a comentar. As pessoas sussurravam sobre o escândalo da casa de Andrés. Diziam que ele e Verônica brigavam quase todas as noites, que o banco estava cobrando dívidas, que o casamento começava a ruir. Não desejei o mal deles, mas confesso, o silêncio das minhas manhãs agora tinha gosto de justiça. Certo dia, enquanto regava as flores, ouvi passos se aproximando. Levantei os olhos e o vi. Andrés. Estava diferente. O rosto abatido, a barba por fazer, o olhar perdido. "Posso entrar, mãe?" Assenti em silêncio. Ele se sentou à minha frente, olhando para as mãos. Ficou assim por um tempo, até dizer: "Verônica foi embora." Eu não reagi. "Ela disse que nunca quis viver com uma mulher como você por perto. Disse que eu escolhi mal. E talvez ela tenha razão." Olhei para ele, tentando entender onde aquela conversa ia parar. "Mãe, eu não sei o que fazer. Tudo deu errado. A casa está com dívidas. E eu me perdi." Ele chorava. Meu filho, o mesmo homem que me expulsou, agora chorava como um menino. Senti vontade de abraçá-lo, mas algo dentro de mim pediu calma. "Filho, lembra quando você me disse que a casa era sua? Que eu devia ir embora?" Ele assentiu envergonhado. "Pois é, eu fui. E sabe o que descobri fora dela? Que casa nenhuma vale a pena se dentro dela não existe respeito." Ele abaixou a cabeça. "Eu te perdi, mãe." "Não, você só se perdeu, mas ainda pode se encontrar, se quiser." Ficamos ali, em silêncio. O vento balançava as flores recém-plantadas e, por um instante, voltei a sentir o cheiro do café da antiga cozinha, o som do Ernesto rindo, o pequeno Andrés correndo pelo corredor. Aquele menino ainda existia em algum lugar dentro daquele homem cansado. Coloquei a mão sobre a dele. "Filho, às vezes perder tudo é o único jeito de aprender o valor do que se tem." Ele me olhou com os olhos marejados. "Mãe, posso voltar para casa?" Suspirei. "Pode, Andrés, mas vai ter que começar do zero. A casa, o nome, o respeito, tudo." Naquela noite, ele dormiu na casa de Lúcia, num colchão improvisado. E eu fiquei acordada, olhando o teto, pensando em como o amor de mãe é uma coisa estranha. Pode estar ferido, mas nunca morre. Só que no fundo, eu sabia que ainda havia algo por vir, porque as mentiras de Verônica não tinham terminado. E o que ela fez antes de partir
ainda iria nos destruir por completo. Os dias seguintes pareciam calmos demais. E calma, para mim, sempre foi um aviso. A vida raramente deixa o silêncio durar muito quando ainda há verdades escondidas. Andrés começou a trabalhar de novo, agora em um emprego menor, e passava as tardes me ajudando a cuidar do jardim. Ele tentava reconquistar algo que perdeu, e apesar de tudo, eu via sinceridade em seus gestos. Mas toda vez que ele voltava para casa, olhava para o portão da antiga residência com os olhos marejados. Era como se ainda esperasse vê-la lá, Verônica, com o hobby de seda, segurando uma xícara e um sorriso falso. Eu não dizia nada, só deixava o tempo agir. Até que, numa sexta-feira à tarde, recebi uma carta. O envelope era branco, sem remetente, com meu nome escrito à mão. O tipo de letra que tenta ser calma, mas carrega raiva. Abri devagar. Dentro havia uma folha datilografada com uma única frase. Se pensa que venceu, está enganada. Essa casa vai cair, e você vai cair junto. No canto inferior, uma assinatura, Verônica. Meu coração acelerou, mas não de medo, de nojo, de pena. Ela ainda acreditava que o poder dela estava nas ameaças. Não entendia que eu já não tinha mais o que perder. Guardei a carta numa gaveta e decidi não contar a Andrés. Ele finalmente estava em paz, e eu não queria tirar isso dele. Mas o destino, esse velho irônico, não perdoa segredos. Naquela mesma noite, um barulho vindo da rua me acordou. Sons metálicos, vidros, um motor. Olhei pela janela e vi chamas. A casa antiga, a minha casa, estava pegando fogo. Corri descalça até lá. Andrés veio logo atrás, desesperado. As pessoas gritavam, os vizinhos chamavam os bombeiros, e eu só conseguia olhar as labaredas subindo, engolindo o teto, as janelas, a memória. Era como assistir meu passado arder diante dos meus olhos. Andrés segurava meus ombros, tentando me afastar, mas eu não conseguia. Gritei o nome do Ernesto, como se ele pudesse me ouvir, como se pudesse apagar aquele inferno. Quando os bombeiros chegaram, a casa já era cinza e fumaça. O mesmo portão verde, aquele que Ernesto pintou com tanto amor, estava retorcido, caído. Horas depois, o sol nascia atrás das ruínas, e no meio das cinzas, um dos bombeiros me trouxe algo. Era uma moldura que resistira parcialmente ao fogo. A nossa foto de casamento. Metade queimada, metade intacta. Guardei-a no peito. Ali, entre o que restava de mim, Andrés chorava, agachado no meio da rua. Foi ela, mãe. Eu sei que foi ela. Eu não respondi. Não precisava. As cinzas já diziam tudo. Nos dias que se seguiram, a polícia confirmou o que sabíamos. A casa fora incendiada de forma proposital. Não conseguiram provas diretas, mas testemunhas viram um carro igual ao de Verônica por perto na madrugada. E então, silêncio. Ela desapareceu, sem rastros. Andrés se culpava todos os dias. Se eu tivesse te defendido, nada disso teria acontecido. Não diga isso, filho. Às vezes, a vida precisa queimar o passado para abrir espaço para o novo. Ele me olhou, confuso. Essa casa, Andrés, era feita de memórias, mas agora é hora de construirmos outra, de verdade. Na semana seguinte, voltamos ao terreno. Entre as ruínas, nascia uma flor solitária, teimosa, amarela. A natureza, em silêncio, me mostrava o que eu precisava entender. Nem o fogo consegue apagar o que é real. Toquei a flor com delicadeza e sussurrei. Obrigada, Ernesto, por me lembrar que ainda dá para recomeçar. André sorriu, tímido, e me abraçou por trás. Mãe, eu prometo, daqui para frente essa casa vai ser como a senhora sempre quis. Abracei-o de volta. Não, meu filho, daqui para frente o que eu quero é só paz. Naquela noite, voltei para a casa de Lúcia. Antes de dormir, olhei a foto que sobrou. A metade queimada parecia me dizer algo, que parte de mim ficou no passado, mas a outra ainda podia sorrir. Fechei os olhos e murmurei. Amar não é se anular. Quem se entrega por completo, um dia se vê vazia. Mas quem aprende a dizer, basta, finalmente se encontra. E pela primeira vez em muito tempo, adormeci sem medo do amanhã. Durante muitos dias, o cheiro de fumaça ficou preso na minha pele. Mesmo depois dos banhos longos, dos lençóis limpos, das manhãs de sol, aquele cheiro voltava, como se as cinzas tivessem entrado em mim.
A casa não existia mais. O terreno agora era só pó, restos de madeira e ferro retorcido. Mas, de algum modo, eu sentia que o que queimou ali não foi apenas um lar. Foi o pedaço da mulher que acreditava que amor era sacrifício. Andrés passou os dias seguintes mergulhado em culpa. Eu o via caminhar pelo quintal, silencioso, como quem carrega um fantasma nos ombros. Tentava falar com ele, mas às vezes o silêncio é a única forma de consolo que resta. Você devia descansar, mãe, ele dizia. E eu respondia, descansar de quê, meu filho, se o descanso é só o que me sobra? Às vezes, à noite, ele dormia no sofá e eu ficava observando seu rosto. Ainda era o mesmo menino que me pedia histórias antes de dormir, só que agora com rugas de arrependimento. Eu não queria puni-lo. Queria que ele aprendesse e que se perdoasse. Um dia, caminhando pelas ruínas da casa, encontrei algo que o fogo não levou. Era uma pequena caixa de madeira, chamuscada, mas intacta por dentro. Dentro dela, um bilhete. A letra era de Ernesto. Reconheci na hora. Dolores, se algum dia a casa deixar de ser lar, lembre-se, o lar é você. As lágrimas vieram sem pedir licença. Sentei no chão, entre tijolos queimados, e chorei como se o tempo voltasse. Ali, sozinha, entendi que Ernesto nunca foi embora de verdade. Ele sempre esteve ali, no vento, no jardim, na força que ainda me fazia levantar. A partir daquele dia, comecei a caminhar diferente. Mais devagar, mas com passos firmes. Passei a visitar o terreno todos os dias, levando pequenas mudas de flores. Os vizinhos me olhavam com curiosidade. Alguns vinham conversar, oferecer ajuda. Outros, em silêncio, apenas observavam aquela velha senhora plantar vida sobre as cinzas. Um deles, o senhor Mateu, se aproximou um dia com um sorriso gentil. Dona Dolores, a senhora vai reconstruir? Não sei se quer uma casa nova, Mateu. Talvez só um jardim. Ele assentiu. Às vezes é tudo o que a gente precisa para voltar a respirar. Nessa mesma tarde, encontrei Andrés sentado no banco do antigo quintal. Tinha nas mãos o contrato da casa, já restaurado e guardado em uma pasta plástica. Mãe, pensei em vender o terreno e comprar algo menor para a senhora. Um lugar novo, longe disso tudo. Sorri de leve. Não quero fugir do que vivi, filho. Quero aprender a olhar para isso sem dor. Ele suspirou, frustrado. Mas como se olha para um monte de cinzas e vê esperança? Abracei-o, com o tempo e com amor, o verdadeiro, aquele que não pede nada em troca. À noite, sentei-me na varanda da casa de Lúcia e escrevi em meu caderno. Há dores que o tempo não apaga, mas há outras que o tempo transforma em força. Fechei o caderno e olhei para o céu. A lua estava cheia, dourada, como um lembrete de que mesmo no escuro ainda há luz. Sorri. Por muito tempo eu chorei por ter perdido minha casa. Mas naquele instante entendi. Eu não perdi. Eu fui liberta dela. Os dias foram ficando mais leves, embora nada realmente fácil. Acordar e não ter onde arrumar o café, não ter paredes conhecidas, não ouvir o som dos passos de Ernesto, ainda doía. Mas a dor, quando é olhada de frente, começa a mudar de forma. Eu acordava cedo, pegava minhas ferramentas e seguia até o terreno. Lá, o cheiro de terra molhada e o canto dos pássaros viraram a trilha do meu recomeço. Plantei as primeiras flores perto do portão destruído. E pouco a pouco, o que antes era cinza começou a ganhar cor. Lúcia me acompanhava todos os dias. Ela era minha amiga, minha irmã de alma e me ajudava a enxergar beleza até naquilo que parecia morto. Dolores, ela dizia, olha só como essa florzinha insiste em crescer mesmo entre os escombros. Você é igualzinha a ela. Eu ria. Não sei se é força, Lúcia, ou teimosia. Talvez as duas coisas. E ríamos juntas, com aquele riso que vem devagar, o riso de quem já chorou demais. Com o tempo, o terreno virou um pequeno jardim aberto para os vizinhos. As pessoas passavam e deixavam sementes, vasos, bilhetes com palavras bonitas. Era como se o bairro inteiro quisesse reconstruir comigo. Crianças brincavam, velhos sentavam nos bancos improvisados e eu sentia que, de algum modo, o lar voltava a existir. Não nas paredes, mas nas pessoas. Andrés me ajudava. Ele não falava muito, mas os gestos dele diziam tudo. Fazia o possível para estar por perto, como quem tenta costurar uma ferida antiga.
Às vezes, quando eu o via regando as plantas, pensava que talvez Ernesto, de onde estivesse sorrindo. Mas a vida não para de testar a gente. E numa dessas manhãs tranquilas, um carro parou em frente ao terreno. Era preto, novo. 2 homens desceram. Um deles, de terno escuro, me chamou pelo nome. Dona Dolores Herrera? Sim, sou advogado. Tenho um documento que a senhora precisa ver. Abri o envelope com as mãos trêmulas. Era uma notificação. Verônica estava exigindo parte do terreno como compensação pelos anos de casamento com Andrés. Meu sangue gelou. Isso é uma piada, murmurei. Não, senhora. É uma ação judicial. Ela alega que ajudou na manutenção do imóvel e tem direito à metade. Andrés chegou logo depois, sem fôlego. Mãe, não acredito que ela teve coragem. Eu apenas fechei os olhos. A ferida que eu julgava curada começou a pulsar de novo. Naquela noite não consegui dormir. Sentei na cama e encarei o escuro. O medo voltou, não de perder o terreno, mas de perder a paz que tanto custou. Peguei o bilhete de Ernesto mais uma vez. Se algum dia a casa deixar de ser lar, lembre-se, o lar é você. E entendi. Não importava o que Verônica tentasse. Eu já não vivia naquela terra. Eu vivia dentro de mim. No dia seguinte fui ao advogado. Assinei a defesa com as mãos firmes. Ela pode levar o que quiser, disse, mas não leva a minha dignidade. Ele me olhou surpreso. Pouca gente fala assim num processo. Pouca gente sabe o que é perder tudo e ainda estar de pé. Os meses seguintes foram longos. Audiências, documentos, recordações reviradas. Verônica não apareceu em nenhuma delas, apenas seus advogados. Mas cada vez que um juiz dizia meu nome, eu lembrava. A história ainda é minha. Até que um dia, a decisão saiu. O terreno ficava inteiramente comigo. Andrés chorou. É o fim, mãe. Acabou. Não, filho, é o começo. Naquela tarde, plantei mais uma flor, uma margarida branca, bem no centro do terreno, e escrevi num pequeno letreiro de madeira: aqui floresceu o que o fogo não pôde destruir. As pessoas que passavam liam e sorriam, e eu também sorri, porque finalmente entendi que, às vezes, é preciso perder o teto para ver o céu inteiro. Quando a sentença saiu, eu não chorei. Senti apenas um silêncio quente por dentro, como se o coração, cansado de lutar, finalmente pudesse descansar. O juiz tinha falado em posse definitiva, documentos válidos, indenização negada, mas para mim, as palavras que ecoaram foram outras. Agora é sua paz, Dolores. Na manhã seguinte, fui sozinha ao terreno. A brisa de agosto soprava leve e o cheiro de terra úmida me envolvia. As flores que plantei semanas antes estavam abertas. Rosas, margaridas e girassóis misturados, como se cada cor contasse um pedaço da minha história. Sentei-me no banco de madeira que Mateu havia consertado e fechei os olhos. Pensei em Ernesto, em Andrés, pequeno, correndo descalço. Pensei até em Verônica, não com raiva, mas com pena. Porque entendi que quem destrói os outros, primeiro destrói a si mesmo. Decidi então dar um novo nome àquele lugar. Não seria mais a casa que pegou fogo, nem o terreno da tragédia. Pintei um letreiro simples, Jardim de Ernesto. As crianças do bairro ajudaram a pendurar. Mateu trouxe tintas. Lúcia fez bolos e sucos para todos. O riso voltou a preencher o espaço, onde antes havia gritos. À tarde, pessoas que eu nunca tinha visto apareceram, atraídas pela curiosidade. Uma senhora me perguntou se podia sentar e rezar ali. Pode sim, respondi. Aqui é lugar de quem precisa lembrar que ainda existe beleza. E assim, aos poucos, o terreno virou um pequeno refúgio. Gente vinha conversar, deixar flores, contar histórias. Era como se a vida tivesse entendido que, se me tiraram uma casa, o mundo inteiro me devolveu uma família. Andrés começou a ajudar mais. Ele construiu um pequeno abrigo de madeira para guardarmos as ferramentas e vasos. Trabalhava calado, concentrado, e às vezes, quando terminava, olhava para o horizonte e dizia: Pai ia gostar de ver isso. Eu sorria. E ele está vendo, filho. Ele se aproximava, me abraçava forte, e eu sentia que o tempo finalmente costurava o que o fogo rasgou. Mas havia uma última coisa que eu precisava fazer, uma despedida.
Naquele domingo, acordei cedo. Me vesti com o vestido azul que Ernesto sempre dizia que combinava com meus olhos e fui até a beira do jardim. Segurei a metade queimada da nossa foto de casamento. O papel estava frágil, amarelado. Cavei um pequeno buraco, bem ao lado da margarida branca, e depositei ali a foto. Obrigada, meu amor, murmurei, por ter construído comigo o que nem o fogo conseguiu apagar. Cobri com terra e fiquei ali, quieta, sentindo o vento passar por entre as flores. Não chorei. Era como se ele me abraçasse outra vez, sem corpo, mas com presença. À tarde, Lúcia veio me buscar para o jantar. Enquanto caminhávamos, ela disse: Sabe, Dolores, quando tudo isso começou, achei que o destino tinha sido cruel com você. Hoje, vejo que ele só estava te devolvendo a força que você tinha esquecido. Eu olhei para o céu, onde o sol se punha devagar. Talvez o destino não destrua nada, talvez só tire o que já não cabe, para abrir espaço para o que realmente somos. Lúcia sorriu. Então, o que você é agora? Sou lar. Onde eu estiver, é casa. Naquela noite, escrevi minha última anotação no caderno. Alguns incêndios vêm para nos lembrar de que ainda estamos vivos. Das cinzas nasce o perdão, e do perdão, o amor próprio. Eu sou as duas coisas. Fechei o caderno, apaguei a luz e deixei a janela aberta. O vento trouxe o perfume das flores do jardim de Ernesto. Adormeci sorrindo, finalmente em paz. O tempo passou devagar, como quem respeita o ritmo da cura. As flores do jardim cresciam em silêncio, mas eu sabia que cada pétala era um pedaço meu que florescia de novo. O bairro começou a mudar. Antes, aquela rua era lembrada pelo escândalo, pelo incêndio, pelos cochichos. Agora, as pessoas a chamavam de a Rua das Flores da Dona Dolores. Crianças que nunca tinham visto um jardim vinham brincar descalças. Senhoras que viviam sozinhas traziam mudas, sementes, histórias. E, de algum modo, o que começou como um refúgio para a minha dor se transformou num abrigo para a dor de todos. Lúcia dizia que eu tinha virado a guardiã do bairro, mas eu não me via assim. Eu só fazia o que Ernesto teria feito, abrir as portas, mesmo quando o coração ainda sangra. Certo dia, uma moça jovem de uns 30 anos apareceu. Tinha o rosto abatido, os olhos inchados de chorar. Sentou-se no banco sem dizer nada. Ficou ali, em silêncio, por um bom tempo. Quando se levantou para ir embora, deixei um vaso pequeno nas mãos dela. Leve com você. Quando sentir que tudo está perdido, lembre-se de que até a flor precisa da escuridão da terra para nascer. Ela sorriu entre lágrimas. Obrigada. Eu precisava ouvir isso. Depois daquele dia, ela voltou e trouxe outras mulheres. Sem perceber, o jardim de Ernesto virou um ponto de encontro. As pessoas vinham conversar, rezar, chorar, rir. Às vezes, deixavam cartas presas nas cercas, com histórias de perdas, perdões, recomeços. Eu lia todas. Algumas me faziam chorar, outras me faziam sorrir, mas todas me lembravam que ninguém passa por esta vida sem quebrar um pouco. Foi então que decidi fazer algo maior. Pedi ajuda a Lúcia e a Andrés para construir uma pequena cabana de madeira, simples, no fundo do terreno. Ali, escrevi um letreiro: Casa de Histórias. Seria um espaço para quem quisesse desabafar, contar sua vida, deixar o peso para trás. Eu escutaria, como tantas vezes o mundo me recusou a escutar. Andrés apoiou a ideia. Mãe, é bonito ver a senhora transformando tudo isso em algo bom. Mas não tem medo de se machucar de novo? Olhei para ele e sorri. Filho, a gente só se fere quando espera demais dos outros. Agora, eu só espero o que o dia quiser me dar. Ele assentiu e naquele olhar havia orgulho, um orgulho silencioso, mas sincero. Pouco tempo depois, a Casa de Histórias virou um pequeno refúgio. Vizinhos traziam cadeiras, livros, fotos antigas. As crianças ajudavam a pintar as paredes com flores coloridas. E eu, todas as tardes, preparava café e bolo simples, como fazia nos tempos em que Ernesto vivia. Era bonito ver que das cinzas podia nascer tanta vida. E sem perceber, eu me tornei o que nunca imaginei. Uma contadora de histórias, das minhas e das dos outros. Uma tarde, enquanto limpava o chão da cabana, ouvi uma voz atrás de mim. Posso entrar? Virei-me. Era Verônica.
Ficou parada na porta, o cabelo preso, o olhar cansado. Parecia uma mulher completamente diferente, magra, pálida, com a arrogância esvaziada. O tempo parou. Eu não sabia o que dizer. Vim pedir perdão, Dona Dolores. Ela ficou parada na porta, imóvel, como se o vento tivesse parado só para olhar aquela cena. O sol da tarde entrava pelas janelas e iluminava o rosto dela, cansado, pálido, com as marcas de quem já chorou demais. Verônica, murmurei, o que está fazendo aqui? Ela respirou fundo, segurando uma bolsa pequena contra o peito. Vim pedir perdão. Eu sei que não mereço, mas precisava olhar nos seus olhos. Fiquei em silêncio. O coração batia devagar, mas firme. Não senti raiva, senti distância, como se a dor de antes tivesse ficado num outro tempo, num outro corpo. Verônica entrou devagar. Olhou ao redor, viu as flores pintadas nas paredes, os bancos de madeira, o aroma de café fresco. Está tudo tão bonito, nem parece o lugar que um dia destruiu minha vida. Você destruiu a sua, Verônica, respondi, calma, e tentou levar a minha junto, mas a gente só perde o que entrega, e eu não te dei o meu perdão antes porque ainda não sabia o peso dele. Ela abaixou a cabeça. Eu não queria que terminasse assim, só queria ter um lugar. Sempre me senti pequena perto de vocês, e quando percebi, já estava me afogando na própria inveja. Senti um nó na garganta. Aquela era uma confissão sem defesa. Por que voltou agora? Perguntei. Ela hesitou. Porque tudo acabou. Perdi o emprego, perdi a casa, perdi o Andrés. E ontem, quando vi uma reportagem sobre este jardim, senti que devia vir. Dei um passo à frente. Veio em busca de perdão? Não. Vim porque queria entender como a senhora consegue continuar depois de tudo. Sorri. É simples. Eu parei de lutar contra o que não podia mudar. Ela me olhou com lágrimas nos olhos. E o Andrés? Está bem, trabalhando, aprendendo. Ele também precisou se perder para se encontrar. O silêncio entre nós era pesado, mas não hostil. Do lado de fora, o vento balançava as flores e o som das folhas parecia costurar nossas pausas. Verônica se aproximou um pouco. Eu pensei que a senhora me odiava. Por muito tempo, sim. Mas o ódio é uma corrente, e um dia eu me cansei de arrastá-la. Ela começou a chorar. Eu não sei se um dia vou me perdoar. Talvez não precise. Só precisa se olhar com verdade. A dor que você causou já fez o que tinha que fazer. Agora, o que você faz com o que sobrou é escolha sua. Verônica enxugou as lágrimas e respirou fundo. Posso ajudar aqui? No jardim? Pensei por um instante e percebi que dizer sim era mais libertador do que qualquer vingança. Pode, mas aqui ninguém planta com culpa. Se quiser ficar, plante com amor. Ela assentiu em silêncio e se ajoelhou ao lado de uma muda de alecrim. As mãos tremiam, mas o gesto era sincero. Ajoelhei-me também. Por um momento, nossas mãos se tocaram sobre a terra. O passado inteiro parecia ali, pedindo para ser enterrado junto com as raízes novas. À noite, enquanto ela se despedia, Verônica me olhou nos olhos uma última vez. Obrigada, Dona Dolores, por não me devolver o que eu te fiz. Não te devolvi porque já não tenho mais isso dentro de mim. Ela sorriu, cansada, e foi embora. E eu fiquei ali, sozinha, olhando o céu se escurecer. Senti um peso sair das costas. Não era apenas o perdão dela, era o meu próprio perdão por ter permitido tanto. Mais tarde, quando Andrés chegou, contei o que aconteceu. Ele ficou surpreso, quase revoltado. Por que deixou ela entrar, mãe? Porque se eu tivesse fechado a porta, ainda seria prisioneira do passado. Ele se sentou ao meu lado, pensativo. Você é mais forte do que eu imaginava. Não, filho, eu só cansei de ser fraca. Naquela noite, escrevi mais uma página no meu caderno. O perdão não é o fim da dor, é o começo da liberdade. Fechei o caderno, olhei para o jardim lá fora e entendi que, pela primeira vez, tudo estava exatamente onde deveria estar. Os dias seguintes à visita de Verônica foram estranhamente tranquilos. Nenhum telefonema, nenhuma sombra no portão, só o barulho leve do vento passando pelas flores e o riso das crianças. O jardim de Ernesto parecia respirar. Cada nova muda que brotava me lembrava que,
Mesmo quando a vida parece parada, por baixo da terra sempre há movimento. Comecei a anotar os nomes de todas as pessoas que vinham. Eram muitas. Dona Rosa, que perdera o marido e vinha rezar. Lia, a moça que encontrou coragem para sair de um casamento abusivo. Um senhor de bengala que lia poemas para a esposa morta. Todos deixavam algo ali. Uma palavra, uma planta, uma lembrança. Um dia, uma menina de uns 10 anos me perguntou: Dona Dolores, por que o jardim tem o nome de um homem se é a senhora quem cuida dele? Sorri. Porque ele me ensinou a plantar amor, e agora eu ensino os outros. A menina riu, satisfeita com a resposta, e saiu correndo entre os canteiros. Naquele instante percebi. O que restava do Ernesto em mim já não doía. Florescia. O jardim crescia mais rápido do que eu podia cuidar. As pessoas traziam mudas, pintavam cercas, faziam pequenos caminhos de pedra. Logo, o que era um terreno vazio virou uma praça improvisada. Um coração verde batendo no meio do bairro. A prefeitura ouviu falar da história. Vieram jornalistas, estudantes, curiosos. Quando me perguntavam por que eu fazia aquilo, eu respondia sempre o mesmo. Porque a dor, quando é compartilhada, vira semente. Um repórter me perguntou se eu me sentia uma heroína. Sorri. Heroína não. Eu só aprendi a não fugir do fogo. Aprendi a esperar ele apagar e plantar nas cinzas. Andrés me ajudava com tudo. Construímos juntos uma pequena placa de madeira. Jardim de Ernesto. Um lugar para lembrar, plantar e recomeçar. Na inauguração, vieram pessoas de todos os cantos. Lúcia fez café, as crianças penduraram fitas coloridas. E quando abri o portão, o cheiro das flores misturado ao das risadas me fez fechar os olhos por um instante. Senti Ernesto ali, não como saudade, mas como presença. Como se dissesse: agora sim, Dolores, você voltou para casa. Depois da cerimônia, sentei-me num banco e observei. Havia gente cantando, gente chorando, gente abraçando estranhos. Percebi que o jardim não era mais meu. Era deles. Era de todos que precisavam de um lugar para se lembrar de que ainda é possível começar de novo. Peguei meu caderno e escrevi: quando uma mulher decide florescer, todo um bairro renasce com ela. Afechei o caderno devagar e senti uma paz tão profunda que até o ar parecia mais leve. O sol já estava se pondo quando o último visitante foi embora. Fiquei sozinha no meio do jardim, ouvindo o barulho leve das folhas e o cantar distante dos grilos. As flores pareciam respirar comigo, inspirar, expirar, como se o ar inteiro tivesse aprendido o meu ritmo. Peguei o pequeno regador e molhei as plantas uma a uma. Cada gota que caía sobre a terra me lembrava um nome, uma história, um pedaço de mim. Ali estavam todas as versões que já fui. A mulher ferida, a mãe magoada, a esposa viúva, a amiga silenciosa, a velha que renasceu. De repente, senti uma presença atrás de mim. Era Andrés, com 2 xícaras de café. Sentou-se ao meu lado, em silêncio, e ficamos apenas olhando o céu. Mãe, ele disse, nunca pensei que veria tanta gente feliz num lugar que nasceu da dor. Respondi sem olhar para ele. É que a felicidade não nasce da ausência de dor, meu filho. Ela nasce quando a gente entende que o sofrimento também é parte da vida. Ele assentiu. Depois de um tempo, completou. Quero continuar esse jardim, mesmo quando a senhora não estiver mais aqui. Senti as lágrimas subirem, mas desta vez eram suaves, mornas. Então ele vai continuar vivo, Andrés, porque o amor, quando é plantado certo, não morre. Floresce em quem vem depois. Na semana seguinte, as escolas da região começaram a visitar o jardim de Ernesto. As crianças pintavam plaquinhas com frases curtas, como pequenas lições escondidas entre as flores. Algumas diziam: amar é cuidar. Nada se perde se a gente floresce. O lar mora onde existe paz. Ver aquilo me enchia de um orgulho simples, desses que cabem no peito e no sorriso. Um repórter que voltara para fazer uma nova matéria me perguntou: Dona Dolores, a senhora sente que reconstruiu a sua casa? Olhei ao redor, vi as crianças correndo, Lúcia rindo, Andrés conversando com os vizinhos. Depois, apontei para o chão coberto de flores. Não reconstruí a casa, construí um lar.
Naquela noite, sentei-me à mesa e abri o caderno pela última vez. Escrevi devagar, saboreando cada palavra. O fogo destruiu paredes, mas me devolveu a alma. Hoje sei que lar não é um lugar. É o que nasce dentro da gente quando escolhe não desistir. Fechei o caderno, apaguei a luz e deixei a janela aberta. O perfume do jardim entrou pela casa, suave, constante, como uma prece. Adormeci com um sorriso, certa de que, de alguma forma, o mundo continuaria florindo, mesmo depois que eu partisse. Os anos passaram como quem caminha descalço sobre a grama, lentos, silenciosos e cheios de lembranças escondidas. A cada estação, o jardim de Ernesto parecia contar uma nova história, não mais a minha, mas a de todos que cruzavam aquele portão verde. Eu tinha 72 anos quando percebi que o jardim já não cabia apenas em minhas mãos. As flores se multiplicavam, as visitas aumentavam, e o som das vozes misturava-se ao canto dos pássaros num tipo de melodia que nenhum compositor conseguiria escrever. Lúcia dizia que o lugar tinha alma. É como se cada pétala fosse uma oração, comentava enquanto regava as margaridas. E eu sorria, porque sentia o mesmo. Os jornais locais começaram a contar nossa história. Um repórter veio um dia curioso. Dona Dolores, como a senhora transformou tanta dor em algo tão bonito? Respondi com o coração aberto. Eu não transformei. A dor continua aqui, só aprendeu a florescer. Ele ficou em silêncio, anotou e depois publicou uma matéria com o título Das Cinzas ao Renascimento. O jardim que cura corações. Depois disso, começaram a chegar cartas de todo lugar. Gente contando suas próprias perdas, suas feridas, seus recomeços. Alguns vinham de longe só para ver o jardim. Outros enviavam sementes pelo correio, com bilhetes escritos à mão. Plante isso por mim. Eu lia cada carta, uma por uma, e respondia com palavras simples. As flores não pedem aplausos, só precisam de sol e cuidado. Faça o mesmo com a sua dor. Andrés virou o coração prático do projeto. Ele cuidava das contas, das ferramentas, dos novos canteiros. Mas também mudou por dentro. Era um homem diferente agora. Mais sereno, mais inteiro. Às vezes, o via parado diante da fonte, olhando para a água com o mesmo olhar que Ernesto tinha quando observava o pôr do sol. Um dia, enquanto pintava um novo banco, ele me perguntou: Mãe, o senhor Ernesto te ensinou a plantar. Mas quem te ensinou a perdoar? Sorri e respondi, foi a própria dor. Ela é a professora mais dura, mas também a mais sábia. Ele não respondeu, apenas continuou pintando, mas percebi o brilho nos olhos dele. O jardim já não era só flores e memórias, era movimento. Mulheres do bairro começaram a se reunir ali toda semana para trocar experiências, receitas, conselhos. Formamos um grupo chamado Raízes de Esperança. Algumas tinham sofrido violências, outras haviam perdido filhos, maridos, lares. Todas tinham algo em comum. Queriam recomeçar. E ali, no meio das flores, aprendíamos juntas que não se precisa ser jovem para renascer. Basta estar viva e disposta. Em uma dessas reuniões, uma delas, chamada Teresa, me disse: Dona Dolores, antes de conhecer esse lugar, eu achava que o meu fim já tinha chegado. Agora, acordo todos os dias com vontade de ver as flores crescerem. Olhei para ela e respondi: Então, Teresa, você já floresceu. O jardim de Ernesto virou uma pequena escola sem paredes. As crianças aprendiam a plantar, os adultos a escutar, e eu aprendia a deixar ir. Um dia, um grupo de estudantes de uma universidade veio me entrevistar. Queriam saber como eu via o futuro do projeto. Pensei um pouco e disse: o futuro é quando eu não estiver mais aqui e o jardim continuar florindo. O resto é só tempo. Eles anotaram, alguns emocionados. Eu via nos olhos deles a mesma esperança que tinha perdido um dia, e isso me dava força. No fim daquele verão, algo mudou dentro de mim. Não era tristeza, era certeza. O corpo já se cansava mais rápido, as mãos tremiam um pouco ao segurar a enxada, e às vezes eu esquecia o nome de algumas flores, mas o coração, esse, batia firme, como se dissesse: ainda há algo a fazer, e havia. Decidi escrever uma carta, não uma despedida, mas um testemunho. Queria deixar registrado o que aprendi, para que, quando o vento levasse minha voz, ela ainda pudesse ser ouvida no som das folhas. Sentei na mesa de madeira, com meu caderno antigo, e comecei.
A quem vier depois de mim, este jardim nasceu de uma dor, mas nunca foi sobre tristeza, foi sobre amor. Tudo o que queimei dentro de mim um dia floresceu aqui. Se você chegou até este lugar, é porque também carrega algo pesado no peito. Plante-o, enterre-o na terra, regue com paciência. Um dia, ele também virará flor. Fechei o caderno e senti uma paz que há muito não sentia. Aquela carta era meu último plantio. O resto, eu deixaria para o tempo cuidar. No dia seguinte, contei a Lúcia e a Andrés. Mãe, disse ele, por que está escrevendo isso agora? Porque cada flor tem o seu tempo, filho, e acho que o meu está chegando ao outono. Ele tentou rir, mas a voz falhou. Eu o abracei. Não chore. Outono não é fim. É quando as árvores descansam para florescer de novo. Sentei à mesa cedo, quando a luz ainda é mansa, e o bairro respira devagar. O caderno estava aberto, a caneta descansando sobre a primeira linha. Fiquei alguns minutos apenas ouvindo a água da fonte do jardim, o som que Andrés diz ser o coração da nossa casa sem paredes. Então comecei a escrever. Não uma despedida. Um mapa de volta para quem se perder depois de mim. Escrevi assim: a quem vier depois de mim. Se você entrou por este portão e ficou sem ar, não é fraqueza. É o corpo lembrando que já conheceu o fogo. Sente, respire, escute o barulho da água. Aqui, ninguém precisa se explicar. Este lugar nasceu quando eu achei que não tinha mais lugar nenhum. O fogo levou as paredes, levou a mesa do jantar, levou a janela por onde Ernesto me olhava com sorriso de fim de tarde. Ficou um chão cinza. E eu, uma mulher velha com as mãos vazias. Foi então que descobri que terra preta não é resto, é começo. Enterrei minha raiva como quem planta uma semente. Reguei com pranto e com silêncio. A primeira flor demorou, mas veio. Se você carrega um peso que o mundo não vê, traga-o inteiro. Não embrulhe em palavras bonitas. A terra não precisa de enfeite para fazer milagre. Aprendi tarde o que vou lhe dizer agora. Amor que exige que você se apague não é amor. Perdão que te mantém acorrentada não é perdão. Respeito que precisou ser implorado não é respeito. Aqui, a regra é simples. Quem chega, planta. Quem planta, cuida. Quem cuida, aprende a ficar. Se você perdeu alguém, escreva o nome dessa pessoa numa plaquinha e deite-a no canteiro. A flor que nascer será a resposta que o tempo sabe dar. Se você foi ferida por quem amava, não se apresse em entender. Primeiro descanse. Depois, quando o corpo não tremer, escolha o que quer levar adiante. Eu quase me perdi tentando merecer uma casa. Descobri que o lar começa no peito. Quando o peito encontra paz, qualquer chão vira morada. Um dia me perguntaram o que é perdão. Respondi sem medo. É quando o outro deixa de mandar no seu silêncio. Este jardim tem o nome de Ernesto, porque foi com ele que aprendi a plantar. Mas ele é seu também. De quem chega com as mãos vazias e sai com uma muda no colo. De quem volta para regar. De quem abre o portão e entende que aqui as histórias não pedem aplauso. Pedem água e sol. Quando as flores tombarem, não se assuste. É o ciclo. Tudo que floresce precisa aprender a cair sem perder a raiz. Se algum dia o vento for forte demais e você pensar em desistir, sente-se no banco de madeira e escute a fonte. Há uma música que só se ouve quando a pressa termina. Se eu já não estiver por aqui, procure por Lúcia. Ela sabe o caminho das mãos. Procure por Andrés. Ele conhece o caminho da água. Procure por você. Esse é o caminho que salva. Não tema as ausências. Elas abrem espaço para o que é verdadeiro. Leve daqui uma semente. Plante-a onde o mundo disser que é impossível. Quando nascer, saberá que ainda é tempo. Com amor e calma, Dolores Herrera. Terminei a carta e deixei a caneta ao lado. O sol já tocava as bordas das folhas e a casa de passarinhos pendia leve, como se prestasse atenção. Reli cada linha com a paciência que aprendi depois da tempestade. Não mudei nada. As palavras saíram do tamanho exato da minha história. Dobrei o papel com cuidado e o prendi dentro do caderno, junto de outros bilhetes que acumulei ao longo dos anos. Um dizia obrigada por me ouvir. Outro dizia voltei a dormir sem pesadelos. Havia um com letra infantil. Dizia plantei a saudade da minha avó e ela virou Margarida. Chamei Lúcia. Ela chegou com o avental manchado de farinha e os olhos sorrindo,
Do jeito de sempre, entreguei a carta e pedi que lesse em voz alta. Ela leu devagar, com aquele tom firme que consola sem levantar a voz. Quando terminou, ficou quieta. Depois me abraçou forte. Disse que a carta era ponte. Disse que quem atravessasse por ela chegaria do outro lado respirando melhor. Faltava escolher um lugar. Caminhei até a entrada, onde o portão novo guarda as chegadas. Ali, ao lado do velho poste de ferro, há um quadro de madeira com os avisos do bairro. Pedi a Andrés que pregasse uma pequena caixa de vidro com trinco simples. Dentro dela, coloquei a carta dobrada e uma cópia para quem quisesse levar. Escrevi no topo da moldura com tinta branca: leituras para quem chega cansado. Voltei alguns passos e olhei o conjunto. Não era grande nem chamativo. Era claro. E claro é tudo o que eu queria deixar. As pessoas começaram a se aproximar aos poucos. Primeiro uma senhora que sempre traz ramos de lavanda. Ela abriu a caixa, leu as primeiras linhas e encostou a testa no vidro por um segundo breve. Depois, um rapaz que passa correndo todas as manhãs parou pela primeira vez. Leu inteiro, tirou uma cópia e saiu segurando o papel como quem segura a água com as duas mãos. Ao fim da tarde, o vento trouxe um cheiro de bolo de milho. Era de Lúcia, que ria da varanda dizendo que letra bonita também merece café. Eu ri de volta. Sentei no banco e deixei que a luz dourada tocasse minhas mãos manchadas de terra. Pensei que um dia tive medo de que nada restasse. Hoje vejo que sobrou o necessário. O jardim respirava. A carta respirava. Eu respirava com eles. No dia seguinte, acordei com o som de vozes no portão. Lúcia tinha razão. As palavras viajam mais rápido do que o vento. Já havia gente esperando para ler a carta. Alguns traziam flores, outros só traziam silêncio. O tipo de silêncio que entende sem precisar explicar. Sentei-me no banco de madeira e observei. Era bonito ver as pessoas passando a folha de mão em mão, algumas lendo em voz alta para quem não enxergava bem. Outras apenas fechavam os olhos e ficavam ali, respirando junto com o jardim. Quando a tarde caiu, apareceram rostos novos, mulheres que eu nunca tinha visto, com olhares firmes e cansados. Vieram de bairros distantes, atraídas pela história que alguém havia contado no ônibus ou nas redes sociais. Trouxeram sementes, mudas, lembranças. Uma delas, chamada Marta, aproximou-se com uma expressão tímida. Dona Dolores, posso deixar uma rosa aqui? É para minha mãe. Ela se chamava Helena. Pode sim, querida. O jardim é de todos que amam. Ela ajoelhou-se e, enquanto cavava o pequeno buraco, começou a chorar. Fiquei ao lado dela, em silêncio. Não toquei, não falei. Aprendi que há dores que só precisam de companhia, não de consolo. No fim do dia, a cerca estava cheia de novas plaquinhas. Nomes, datas, palavras pequenas escritas com letras trêmulas. Cada uma parecia um pedacinho de vida devolvido ao mundo. Andrés chegou carregando madeira. Vamos precisar de mais espaço, mãe. O jardim está crescendo. Olhei em volta e percebi que ele tinha razão. As flores ultrapassavam a cerca, alcançando o passeio, invadindo a calçada. Sorri. Então não vamos construir muros, filho. Deixe crescer. Ele riu. A senhora nunca gostou de limites mesmo. Limite é o nome que a gente dá pro medo, Andrés. No domingo, resolvemos organizar um pequeno encontro. Chamamos as mulheres do grupo Raízes de Esperança. Vieram todas. Teresa, Marta, Rosa e tantas outras que já sabiam o caminho de cor. Cada uma trouxe algo, uma planta, um livro, uma receita. Lúcia pendurou fitas coloridas nos galhos das árvores. Andrés preparou bancos novos. E eu, com meu caderno no colo, apenas observei. Quando todos se sentaram, pedi 1 minuto de silêncio. Depois disse: um dia, este lugar foi cinza. Hoje é cor. Mas não foi a terra que mudou. Fomos nós. Vi olhos marejados, sorrisos contidos, mãos se tocando. Não quero que o jardim de Ernesto seja lembrado como o jardim de uma mulher. Quero que seja lembrado como o jardim de todos que aprenderam a recomeçar. Aplausos. E o som mais bonito de todos, risos misturados ao vento. Quando a festa terminou e a noite caiu, fiquei sozinha mais uma vez. O ar tinha cheiro de flor e de café. O portão ainda estava aberto, e deixei assim, porque casa que é casa não precisa de tranca. Andrés veio se despedir. Vai dormir cedo, mãe? Hoje não. Quero ver o jardim à noite. Dizem que as flores também sonham.
Ele me beijou na testa e foi embora, levando a paz que há muito tempo não via nos olhos dele. Fiquei ali, com o caderno aberto, escrevendo as últimas linhas. Quando eu partir, não fechem este portão. Deixem que o vento entre e conte outras histórias. O lar que procurei a vida inteira estava aqui, dentro de mim, nas pessoas, nas flores que insistem. Se alguém perguntar quem fui, digam apenas: fui a mulher que aprendeu a morar no próprio coração. Fechei o caderno, coloquei-o ao lado da fonte e fiquei ouvindo a água correr. Cada gota parecia uma palavra que ainda não tinha sido dita. Na manhã seguinte, o céu estava de um azul calmo. O tipo de azul que só aparece quando o mundo decide respirar junto com a gente. O jardim acordava devagar, cheio de abelhas, cheiros e passos suaves. Lúcia chegou cedo, trazendo pão fresco e o mesmo sorriso de sempre. Dormiu bem, Dolores? Dormir? Fiquei conversando com o vento. Ele tinha tanto para contar. Ela riu, colocou a cesta sobre a mesa e serviu o café. Sentei ao lado dela e ficamos observando as pessoas que começavam a chegar. Era domingo. O dia em que o bairro inteiro parecia encontrar motivo para estar vivo. Vi crianças correndo, mulheres trocando sementes, homens regando os canteiros e, no meio de tudo, a placa de madeira, Jardim de Ernesto, um lugar para lembrar, plantar e recomeçar. O nome ainda me dava vontade de sorrir. Pouco depois, chegou um grupo de estudantes com uniformes coloridos. Tinham vindo para entrevistar a mulher que transformou um incêndio em flores. Falaram rápido, cheios de perguntas. Mas uma delas, uma menina de tranças, fez a pergunta mais simples e mais bonita. Dona Dolores, a senhora ainda sente falta da casa antiga? Pensei por um instante. Depois respondi com calma. Não, meu bem, porque descobri que não foi a casa que queimou. Foi o medo de começar de novo. Ela sorriu, e eu vi nos olhos dela o reflexo de todas as mulheres que passaram por mim. À tarde, quando o sol começou a baixar, sentei sozinha no banco da fonte. O vento trazia o cheiro doce das flores, misturado ao de terra molhada. Olhei em volta e percebi que o jardim já não precisava mais de mim. Estava vivo, autônomo, inteiro. Lúcia se aproximou e me abraçou por trás. Está tudo como você queria, Dolores. Mais do que eu queria. Está como tinha que ser. Ela ficou quieta por um momento e depois sussurrou. Você sabe que este lugar nunca vai morrer, não é? Se morrer, é porque cumpriu o que devia. Naquela noite, voltei para casa devagar. O corpo cansado, mas o coração leve como nunca. Antes de dormir, abri a janela e vi o reflexo da lua iluminando as flores do jardim. Pensei em Ernesto, em Andrés, em cada pessoa que cruzou o portão. Senti que podia descansar. Peguei o caderno, reli as últimas linhas e escrevi mais uma. Nada do que é verdadeiro termina, só muda de forma. Fechei o caderno, deixei-o sobre a mesa e apaguei a luz. Do lado de fora, o vento sussurrava entre as flores, um som de vida que não se cala. E assim, em silêncio, o jardim de Ernesto continuou. As flores crescendo, as histórias se misturando, o amor renascendo a cada estação. Anos depois, o jardim ainda estava lá. As pessoas diziam que, ao entrar, sentiam uma paz diferente, como se alguém invisível as acolhesse. E ao lado da fonte, uma placa nova, colocada por Andrés e Lúcia, trazia as palavras que resumiam tudo. Aqui viveu Dolores Herrera. Ela transformou cinzas em flores e ensinou o mundo a morar no próprio coração. Fim.